Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, né? Esse negócio deve ser legal mesmo. Não é preciso que você está colando. Primeiro que 26 quilos, 4 quilos, não está nos funcionando, né? Você faz peso demais. Mas eu vou ler um texto aqui, na versão aqui, que talvez você não conheça. A Bíblia é uma mensagem. É uma tradução bem recente, do Jim Peterson. E eu gostei muito quando li dessa versão aqui, esse texto, Romanos capítulo 8. Então, é bem autoexplicativa a versão. Com a chegada de Jesus, o Messias, o dilema fatal foi resolvido. Os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva. Um novo poder está atuando. O Espírito da vida em Cristo, como um vento forte, limpou totalmente o ar, libertando vocês de uma tirania brutal nas mãos do pecado e da morte. Deus acertou em cheio quando enviou o seu Filho. Não tratou do problema como algo distante e sem importância. Em seu Filho, Jesus assumiu pessoalmente a condição humana. Entrou na confusão da humanidade que vive em conflito para consertar as coisas de uma vez por todas. O código da lei, enfraquecido pela natureza humana fragmentada, jamais poderia ter feito isso. A lei acabou usada como paliativo para o pecado e nunca para a cura completa. E agora, o que o código da lei pede, mas que não conseguiríamos cumprir por nós mesmos, é que, em vez de redobrar nossos esforços, simplesmente aceitamos o que o Espírito está fazendo em nós. Os que pensam que podem fazê-lo por si mesmos terminam obcecados por medir sua força moral, mas sem resultados na vida real. Os que confiam na ação de Deus descobrem que o Espírito de Deus está neles, vivendo e respirando Deus. Ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Obrigado. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre, espaçosa. Direcionar o foco para si mesmo é o oposto de se concentrar em Deus. Qualquer pessoa absorvida em si mesma passa a ignorar Deus e acaba pensando mais nela que em Deus. Ignora quem Deus é e o que Ele está fazendo. E Deus não gosta de ser ignorado. Mas, se o próprio Deus está em vocês, dificilmente irão pensar em si mesmos, mais que nele. Quem não recebeu esse Deus invisível, mas plenamente presente, o Espírito de Cristo, não saberá do que estamos falando. Mas vocês que o receberam e o têm habitando em vocês, mesmo que ainda experimentem as limitações do pecado, experimentam a vida de acordo com Deus. Não há dúvida de que se o Deus vivo e presente, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, atua na vida de vocês, Ele fará o mesmo que fez em Jesus. Ele os trará vivos para si. Quando Deus vive e respira em vocês, e Ele o faz, como fez em Jesus, vocês são libertos daquela vida morta. Com seu Espírito vivendo em vocês, o corpo de vocês está tão cheio de vida quanto o de Cristo. Vocês não percebem que não devemos um centavo à velha vida, na qual a pessoa tem de fazer tudo por si? Não há nada nessa vida para nós, nada mesmo. O melhor a fazer é dar a ela um enterro definitivo e se engajar na nova vida.
O Espírito de Deus nos chama. Há muito o que fazer e lugares para conhecer. A vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Nela há uma constante expectativa de aventura que sempre pergunta para Deus: e agora, Pai? O que vamos fazer? Como as crianças fazem. O Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma nossa identidade. Sabemos quem Ele é. E sabemos quem somos. Pai e filhos. Sabemos também que vamos receber o que está por vir. Uma herança inacreditável. Iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentamos momentos difíceis com Ele, então é certo que passaremos com Ele momentos inesquecíveis. Não penso que seja possível fazer uma só comparação entre os tempos difíceis de hoje e os bons tempos que virão. O mundo criado quase não se contém esperando pelo que vem a seguir. Tudo na criação sofre restrições. Deus a controla até que todas as criaturas estejam prontas e possam ser libertas para os tempos gloriosos que virão. Enquanto isso, a alegria aumenta com a expectativa. Tudo ao nosso redor observa uma criação grávida. Os tempos difíceis de dor nesse mundo são apenas dores de parto. Mas isso não é apenas ao nosso redor, é também dentro de nós. O Espírito de Deus está nos impulsionando por dentro. Nós também sentimos as dores de parto. Nosso corpo estéril e sem vida deseja libertação plena. É por isso que esperar não nos diminui, assim como a espera não diminui a gestante. Na verdade, é uma espera que nos faz sentir grandiosos. Naturalmente, não vemos o que nos causa isso, mas quanto mais esperamos, mais nos sentimos assim, e mais alegre se torna a nossa expectativa. Se em algum momento nos cansamos de esperar, o Espírito de Deus está ao nosso lado, nos dando aquela força. Se não sabemos como orar, não importa. Ele ora em nós e por nós, utilizando nossos suspiros sem palavras, nossos gemidos de dor. Ele nos conhece melhor que nós mesmos, conhece nossa condição de gravidez e nos mantém na presença de Deus. Assim podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Pois o Filho é o primeiro da fila na humanidade que ele restaurou. Nele vemos a vida humana em sua forma original. Depois de decidir como seus filhos deveriam ser, Deus continuou convidando as pessoas, chamando-as pelo nome. Em seguida, ele as firmou numa sólida base, nele mesmo. Após ter feito tudo isso, ele permanece com essas pessoas até o fim, concluindo gloriosamente o que havia iniciado. Então, o que acha? Deus está ao nosso lado, assumiu nossa condição e se expôs ao pior quando enviou o próprio Filho. Haveria alguma coisa que ele não faria por nós de modo espontâneo e feliz? Quem ousaria implicar com os escolhidos de Deus, arrumando briga com ele? Quem ousaria ao menos apontar um dedo? Aquele que morreu por nós e por nós foi ressuscitado para a vida, está na presença de Deus nesse exato momento, intercedendo por nós. Acham que alguém será capaz de levantar uma barreira entre nós e o amor de Cristo por nós? Não há como. Nem problemas, nem tempos difíceis, nem ódio, nem fome, nem desamparo, nem ameaças de poderosos, nem punhaladas nas costas, nem mesmo os piores pecados listados nas Escrituras
Eles nos matam a sangue frio porque odeiam a ti. Somos vítimas fáceis. Eles nos pegam um a um. Nada disso nos intimida, porque Jesus nos ama. Estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical, demoníaco, atual, futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus. Quando vemos o modo com que Jesus, nosso Senhor, nos acolheu. Romanos capítulo 8, de 1 a 39. Ok? Vocês certamente já ouviram na versão aí da revista atualizada, mas assim que é mais emocionante, é mais empolgante. E, queridos, Deus, se a gente um dia entender só esse texto, nós vamos viver uma vida bem diferente. Amém. Sabe, a impressão que eu tenho às vezes é que a gente entende o Evangelho da seguinte maneira: nós um dia somos chamados, normalmente a gente está todo estrupiado, tudo acabado, né? Tudo arrebentado. Um dia, por sua graça, Deus de alguma maneira faz a gente ouvir, entender a mensagem, o chamado, e irmãos, aquele negócio assim, parece mágica. É inexplicável. De repente, seus olhos se abrem, você se enxerga, você enxerga Deus, e você fala assim: meu Deus, o que eu estava fazendo até agora? E se derrama e chora, e cada um tem a sua reação, mas é basicamente por aí. Você estava cego e agora você vê. Você estava perdido e foi achado. Você foi encontrado. E você sabe que foi Ele que veio a você. E a gente começa e vai animado e tal. E a sensação que eu tenho é que às vezes a gente pega um mochila do William aqui, ou alguns até ajudam a gente a pôr essa mochila nas costas, e que a gente depois quer viver a vida baseado no autoaperfeiçoamento. A gente recebe a vida pela graça, mediante a fé, entende que não depende de nós, e que ali Deus nos reconcilia com Cristo, mas depois a gente acha que está largado por nossa própria conta. Como se assim Deus pegasse, pusesse a mochila nas costas, os 10 mandamentos e mais um tanto de regra do grupo que a gente frequenta, e segue a vida carregando um peso. E um peso que vai cada dia ficando mais pesado. Porque a frustração de não conseguir carregar aquele peso, dá vontade de pedir para sair mesmo, né, João? Quis pedir para sair lá, e quantas vezes a gente pensa em pedir para sair da vida cristã? Mas, amados, não foi planejado para ser assim. Jesus falou que tinha um fardo e um jugo suave e um fardo leve. Que raios estamos fazendo nós com uma mochila de quilos e quilos nas costas e um jugo que às vezes beira o limite do insuportável? Não é o de Cristo, amados. Não é o jugo de Cristo. Mas não é mesmo, porque o jugo de Cristo é suave e o fardo é leve. E o jugo é suave porque o jugo é dele. É ele que leva o jugo.
E o jugo é leve, porque o fardo é dele. O fardo é leve, porque é dele. Nós jamais suportaríamos dividir o jugo com Cristo. Se você pensar naquela figura da canga de boi, né? Não sei como é que se chama aqui no Rio, mas o jugo, aquele negócio que põe em 2 bois para levar, e a gente usa essa ilustração. Jesus é o boi maduro, né? Que está seguro, que vai segurar os boizinhos bravinhos que estão do lado. Mas, meu irmão, se puser uma grama do peso que Jesus suportou, adivinha em que lado vai estourar? Nenhum de nós suporta. Nós não temos essa competência, amados, de andar pareado. Um dia eu vi um irmão, e se você olhar, você vai ver que o jugo também pode ser uma coisa diferente. Pode ser um negócio que tem um pescoço só aqui, uma madeira, com uma curvatura para o pescoço. Eles põem tecido ou alguma coisa aqui para amaciar, então carregam um peso em cada ponta, para transportar água, para transportar outras coisas. Se eu pegar um... Vem cá. Então vamos supor aqui que esse seja eu, Jesus. E estou chamando o João aqui para estar do meu lado, carregar o jogo comigo. Não esquece aquele que você está acostumado a ver de carro de boi, e pensa naquele que você viu algumas vezes nos filmes asiáticos, que eles levam aquelas cestos na ponta. Sem medo, né? Suponha aqui que ele vem dividir o meu jugo comigo. Tem aqui um pezinho de 2 quilinhos. Tranquilo, né? Se aumenta o peso, ainda devemos suportar, né? Imagina colocar aqui em cima 50 quilos aqui na minha mão. Talvez ele ainda suporte. Se colocar 150 quilos, ele já não aguenta. Ok? Se ele chegar para cá, ele começa perto de mim, e o peso está lá na ponta, né? Ou está aqui, está dividido de uma forma em que tem menos peso sobre ele, e sobre mim continua igual. Agora, se ele estiver bem junto aqui, sobre quem está o jugo? Sobre mim. Quem leva o peso? Sou eu. Certo? E o nosso lugar é aqui. Porque o jugo que é para a gente carregar, a cruz que nós temos para carregar, é o nosso ego. E esse nós suportamos. O jugo de Cristo, só Ele suporta, amados. Porque toda expectativa, toda ansiedade, todo pecado do planeta está sobre Ele. Mas Ele não tem problema com isso. É jugo dele. Ele só deu para eu transportar a minha própria cruz, que é o meu ego, a minha cara. Para essa ele me deu graça para vencer. Na verdade, para matar. Olha de lá. Perceba a diferença, rapaz. O segredo desse jugo ser suave, ser leve, é que é dele. E ele leva o peso e o fardo. É lançando sobre ele as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. É vida mansa quando você acha Jesus? Não. Para a carne, não. Mas para o homem espiritual, é leve e suave. O trem ficar ruim, porque a gente tenta viver na carne uma vida que é para ser vivida no Espírito. Não sei de onde a gente tirou esse trem, não sei, né? Veio lá da história humana. A gente acha que a gente tem que se santificar, mandar os pecados tudo embora para andar no Espírito.
Mas foi isso que está escrito em Gálatas, quando fala do Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências na carne. Não está escrito assim: lança fora as concupiscências da carne, que você vai andar no Espírito. A ordem do versículo não importa, queridos. Diz o pessoal da engenharia que a ordem dos tratores não altera a estrada, mais ou menos isso, né? Mas, dos tratores na estrada, né, para fazer a pista. Mas, neste caso, faz diferença. Porque, pelo Espírito, você mortifica a carne. E se você conseguisse mortificar a sua carne para andar no Espírito, não precisava de Cristo. Mas a crentaiada, nós inclusos, vive tentando se auto-aperfeiçoar para merecer ser habitado pelo Espírito Santo, para merecer receber dons, para merecer poder pegar o microfone e falar e dar um testemunho. Vocês nunca viram isso? Aqui no Rio não tem, só lá em Vitória. Só lá. Lá tem muito. As pessoas entram no reino pelo Espírito. Isso aconteceu lá na Galácia, na carta aos Gálatas. Paulo já disse isso. Quem convenceu vocês a deixar a graça que alcançou vocês para agora tentar se aperfeiçoar na carne? E sabe o que acontece quando a gente tenta aperfeiçoar na carne? Nós começamos a nos sentir merecedores. E a bater no peito e dizer: porque eu renunciei, porque eu deixei de lado, porque eu fiz, eu aconteci. E você sabe o que vai acontecer um dia? Jesus vai chamar a turma, um bate-papo ali, né, no final dos tempos, e alguns vão falar o quê? Mestre, eu renunciei, eu deixei tudo, eu renunciei o namorado, eu renunciei a casa, eu renunciei ao dinheiro, eu renunciei à profissão. Eu assim, e daí? Não te conheço, cara. Aí vai ter uns outros lá que vão estar quietinho. E ele vai chegar assim: vocês vêm para o lado do carro, vem comigo. Mas como, Senhor? Não, eu estava nu, vocês me vestiram, eu estava com sede, vocês me deram água, eu estava com necessidade, vocês supriram. Ah, mas quando eu fiz isso? Rapaz, a pessoa nem sabia quando tinha feito. Ele falou: quando faça isso a cada um dos pequeninos, vocês fizeram a mim. Ó, que legal. Quem chegou se vangloriando, dizendo que tinha renunciado muito e tudo, ficou de fora. Quem chegou achando que nem merecia estar ali, de repente estava dentro. Olha só. Queridos, essa vida de tentar se auto-aperfeiçoar, de se auto-santificar, de se auto-justificar, é uma vida medíocre, fadada ao fracasso. É certo que aqueles que nós lemos o texto, né, que o conheceram, são transformados. Eu conheço a verdade me liberta. Eu não sou liberto para conhecer a verdade. A verdade me liberta. A verdade é uma pessoa. A verdade não é um conceito. A verdade não é um monte de regras, princípios e preceitos. A verdade é uma pessoa. Conhecemos a Cristo e o Cristo nos liberta. E se nós estamos andando em pecado, todo atrapalhado, não sei o que, dizendo que conhecemos a Cristo? Você conhece qualquer outra coisa. O Cristo da Bíblia, você
você não viu nem conheceu. E não sou eu que estou falando isso, quem falou isso foi João. Primeiro irmão afirma categoricamente isso. Aquele que vive pecado não viu nem conheceu. Porque são coisas incompatíveis, não cabem no mesmo espaço. Não cabe. Ora, mas então, eu tenho uma tese que o problema não é o pecado. O problema é o que gera o pecado. Estava lembrando dessa madrugada, eu levantei, estava pregando para mim mesmo, aliás, eu ia falar de Colossenses, eu ia falar de Romanos, mas tudo bem. Eu lembrei de um texto que eu li no livro do Brennan Manning, eu acho que é a Assinatura de Jesus. Ele era um monge trapista, estava lá na França trabalhando com os agricultores pobres, sim, na década de 60. E eles se juntavam aos monges para conversar. O monge trapista é aquele que faz voto de pobreza e só tem a túnica, né? Não tem nada mais. E eles estão conversando, rapaz, e eles estavam indignados, os mais novos, que os patrões não davam nada para os empregados. Eles faziam reivindicações, mas os patrões só aumentavam o serviço e nada de refrigerar o povo. E o abade, de repente, bateu no copo assim, chamando atenção, e em lágrimas falou assim: irmãos, eles não entenderam. Eles não entenderam. Falando dos padrões. Os mais novos estavam querendo repetir a Revolução Francesa. Guilhotina. O abade superior, mais velho, percebeu que, na verdade, o que faltava àqueles homens era entendimento. Eles não entenderam o Cristo, eles não entenderam o Rei. É fácil a gente chegar e passar a espada. Eu sou espadachim de primeira. Deus me mudou alguns anos atrás. Mas sempre fui o herói da capa espada. Rápido. Rápido na espada. Oi? Ele fazia os dedos, fazia o dedo de Dagny. Mas, queridos, o Alcir falecido dizia assim: se malandro soubesse como é bom ser crente, seria crente só de malandragem. Se o pecador soubesse que ele tem a possibilidade de viver uma vida livre do poder do pecado, não da presença, mas do poder do pecado, se o pecador soubesse que ele poderia, em Cristo, viver livre dos seus vícios, da sua perversidade, da sua iniquidade, da sua impiedade, muitos se livrariam. Mas eles olham para nós e encontram os crentes, vou usar uma palavra que não se usa há décadas, sorofático. Você sabe o que é sorofático, meus amigos? É o mesmo que macamúzio. Macamúzio? Então, é macamúzio, quem não conhecia era eu. Você vê o cara, rapaz, é a cara da opressão. Não, sério, rapaz, às vezes você se olha no espelho de manhã e dá vontade de voltar para a cama e se esconder. Porque você está fraco, abatido e sem poder, sem vigor. Eu talvez está fraco, oprimido, sem poder, né? Está sem vigor, está abatido, está fraco. Mas por que está assim? Meu amado, você está assim porque você não foi a Ele. Porque você está tentando resolver os treinos aqui no MOOC. Porque você acha, no fundo, você acredita na grande mentira de que você foi salvo e agora você tem que se virar para manter sua salvação.
Eu vou te dar uma boa notícia. Você não é capaz. Você não é capaz de manter a sua salvação. Tanto quanto você não foi capaz de obtê-la, como não será capaz de obter a glorificação. Você só será santificado por Ele e nele. Não tem outro jeito, amado. É dependência dele. Por meio dele, para ele, são todas as coisas. Queridos, eu já me esforcei demais da conta, até que Deus me deu um atestado de incompetência completa. Eu não dou conta. Eu não dou conta. Na minha natureza, eu não dou conta. É Deus quem me santifica. A santificação da minha vida é um processo de Cristo vivendo em mim. E não é uma opção, uma vez que eu estou no caminho, é de se esperar que a cada dia eu me torne mais semelhante a Ele. Mas eu não vou me esforçar para ser semelhante a Ele. É o trabalho dele em mim. Eu preciso permitir que Ele faça. Porque se eu insistir em ficar fazendo força, eu vou ficar cansado, esgotado, sobrecarregado, deprimido, matambuzo, sorobático, e não dou conta. É Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo em nós. Amados, tem um mistério, que já não é um mistério porque Paulo revelou. Na verdade, Deus revelou em Cristo a Paulo. E o mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o mistério oculto desde o princípio dos tempos. É Cristo que opera em nós o que Ele realizar segundo a sua vontade. É Cristo vivendo em mim que muda a história, que muda a minha trajetória. Na minha carne não habita bem nenhum. Eu vou falar uma coisa polêmica aqui. Todos vocês acreditam que tem um coração ruim. Verdade? Vocês acreditam que tem um coração ruim? A voz carioca é tão bom, hein, velho? Se eu falar isso lá em Vitória, a maioria vai levantar a mão rápido. Você tem coração ruim? Sim ou não? Sim. Ah, então por que ninguém levantou a mão? Eu não falei para não deu comando. Então eu vou dizer, vocês disseram sim, ok, alguns. Por que vocês ousam cantar aquela música do Daniel Souza, que diz assim: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Como você que crê que tem um coração ruim, perverso, desgraçado, corrompido, ousa cantar essa música? Eu quero saber vocês que sabem, eu resolvi essa equação há muito tempo. Não sem ouvir muitas vezes. Queridos, você tem um coração novo, dado por Jesus. Essa é a superior aliança, conforme está escrito em Hebreus. E eu farei com vocês uma superior aliança que consiste nas fiéis misericórdias profetizada a Davi, e eu tirarei o coração de pedra,
darei um coração de carne. Eu lhes darei o meu espírito, porque você está morto, está. Eu escreverei a minha palavra na sua mente, nos seus corações. Ora, você tem um coração bom ou mau? Deu nó na vida. Eu estou falando isso aqui porque eu ouvi essa palavra aqui várias vezes essa semana. E eu aprendi assim a minha vida inteira. Queridos, eu lembrei de uma frase. Diz que Lutero falou essa frase. Ele falou assim: eu pensei ter sepultado o homem velho nas águas do batismo, mas descobri que o miserável não sabe nadar. Mas como é isso, Dag? Afinal de contas, morreu do batismo ou não morreu? Recebeu um coração novo ou não recebeu? Um dia nós estávamos numa reunião e tinha um irmãozinho cantando, e eu virei para ele e perguntei assim na bucha, eu falei assim, cantando esse cântico: e aí, meu irmão, seu coração é bom ou mal? Ah, Dag, meu coração é muito mal, eu estou aqui, isso aqui. Eu falei assim: para de cantar. Como? Fecha a boca, né? Para de cantar, cara. Você está profetizando, você está declarando com sua boca que recebeu um novo coração. Enquanto você declara, eu te pergunto se você tem um coração bom ou ruim, e você diz que seu coração é mau e perverso. Rapaz, ele ficou com essa cara que o Willi estava aqui. Você precisa decidir, meu irmão. Você recebeu um coração novo quando nasceu de novo ou não? Existe um novo coração, um novo e bom coração na sua vida ou não? Porque senão vai me dizer que o coração de Jesus é mau, né? Você está em Cristo e Cristo está em você ou não? Porque se Cristo está em você, você tem o coração dele e você tem um coração bom. Mas se Cristo não está nessa equação, seu coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Parece simples, mas não é, amados. Porque quando você afirma todo dia que seu coração é ruim e que você é um cara mau e perverso, você vai se tornar escravo. Se você ousar dizer também que você é um cara bonzinho, não precisa de arrependimento, você vai ser um hipócrita sem tamanho. Porque todos precisamos de arrependimento diário. Mas, sim, se nós somos participantes da superior aliança, a aliança do corpo e do sangue do Cristo, do pão do vinho, nós recebemos da parte de Deus um coração novo, ensinável, um coração apto ao reino, um coração inclinado ao reino. Eu creio que em Romanos, Paulo dá uma dica para isso. Ele diz assim: olha, vou perder para o lado, deixa quieto, tá bom. O pendor da carne dá para onde? A morte. O pendor do espírito dá para onde? Quem define para onde vai pender? É você. Eu vou pender para a carne ou eu vou pender para a vida, para o espírito? Está entendendo?
Tinha uma história antiga, que o pessoal contava bem no jornal, falar da vida. Você vê. Que um índio um dia chegou para o chefe dele, né, tinha convertido, e falou assim, olha, chegou para o missionário e falou assim, olha, eu sinto como se tivesse 2 cachorros grandes brigando dentro de mim. Aí o missionário falou assim, qual cachorro vai vencer a luta? Ele falou assim, que eu der mais comida para ele. Então, Colossenses que ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Mas o mesmo livro de Colossenses, no capítulo 1, diz assim, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Mas logo na frente ele diz, façam morrer a vossa natureza carnal, terrena. Por quê? Morreu, mas se descuidar, alguém já tirou tiririca de jardim? Como é que é o nome? Vai ser o zumbi, os mortos-vivos. É a revolta dos mortos-vivos. O defunto que foi enterrado no batismo, de vez em quando ele tenta botar a mãozinha de fora. Aí quando ele tenta pôr a mãozinha de fora, é isso que Paulo está dizendo. Corta. Faz morrer. Mantém bem enterrado. Não deixa ressuscitar da sepultura esse miserento, desse lazarento, desse homem velho, que já foi sepultado no batismo. Deixe florescer esse novo homem que se refaz de glória em glória. Pratica o que é do novo homem. Ande no caminho do novo homem, queridos. São escolhas que você vai fazer no seu dia a dia. Eu vou andar na carne, eu vou andar no Espírito. E para isso, Deus te deu o Espírito para te guiar. Para você fazer a escolha certa. Também não é virtude sua. Jesus falou assim, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. A massa costuma dizer para os pais assim, rapaz, com os pequeninos é só a gente não embolar a coisa. Você não atrapalha o caminho dele, que ele vai achar. Porque Deus os ama e Deus os chama para si. Então você como adulto, toma cuidado de não colocar tropeço. Então, para de colocar tropeço ao Espírito Santo para agir na sua vida. Para de arranjar. Eu tentei horas. Dá um sinal aí, não para. Até? Então, ele para logo. Eles fecham o raciocínio e para. Mas percebam, amados. Vamos lá no Velho Testamento, Deuteronômio 33. Moisés diz assim, eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolham a vida. Escolham a vida. Meu irmão, você levantou de manhã com vontade de torcer o pescoço de um, porque o despertador te chamou e você queria dormir mais. Você senta, deixa a vontade passar e fala assim, papai, esse é o dia que você criou, eu vou me alegrar e me regozijar, me enche de alegria, para eu sair de casa alegre. Ó, vence na cama, antes de se levantar da cama, escolha a vida. Aí a mulher te faz raiva. Né? A minha santa não faz isso. Não perca. Subiu a temperatura, não tem problema. Contém a temperatura. Escolha não pecar. Porque você pode se irar e não pecar. A palavra não diz isso, irai-vos e não pequeis. Porque tem coisa que é para a gente ficar irado mesmo. Mas é para a ira nos levar a uma ação positiva. Ela vai dar a energia que você precisa para tomar uma ação necessária. Oi? Vai te dar ali a adrenalina que você precisa naquele momento. Então, por isso que Paulo falou assim, não ira nunca. Não é isso. Ira, mas não peca.
sol se pôr sobre a vossa ira. Aí chegou o final do dia e aí você pisou na bola. Corrige. Não dorme, porque o tempo não melhora. O tempo só piora. Tempo sem uma ação adequada não resolve o problema. Só amplia. Ou só esfria a relação. É por isso que é para resolver antes de dormir. E vai que você morre durante a noite, né? Ficou com conta a pagar. Depois não dá tempo de voltar mais. E assim vai, N situações, queridos. Jesus falou, no mundo passais aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Pai, a aflição vem, você tem uma escolha. Vou ficar aflito ou vou ter bom ânimo? E você já pode escolher antecipadamente, assim, eu vou ter bom ânimo. Em Deus, na esperança do Cristo, que vive em mim, que vive em nós. Isso não fica muito individualista. Mas, voltando aqui ao coração. De onde procedem as fontes da vida? Do coração. De onde o escriba, versado no rei, tira coisas novas e coisas antigas? Do quê? Do coração? Do bom tesouro. Tudo quanto fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei de todo o vosso coração. Ora, amados, se o seu coração é ruim e mau, e você vai fazer a coisa de todo o seu coração, você vai fazer o quê? Vai fazer porcaria, tranqueira. Paulo não ia dar uma ordem louca dessa. Faz de todo o seu coração como para o Senhor. Então imagina, você com o seu coração corrompido, dividido, avacalhado, fazendo de todo o coração para Deus. Você vai glorificar quem? Com esse coração atrapalhado. Não cola, né? Buscar-me-eis e me achareis quando? Me buscar de todo? De novo. É esse coração atrapalhado que Deus está falando? Não pode ser, não. Porque um coração complicado e atrapalhado não vai se inclinar a ouvir a Deus e a buscá-lo com toda intensidade. Não completamente, de jeito nenhum. Percebe, amados? Há uma vida no Espírito que nos foi designada por Deus. Nós fomos projetados, queridos, para viver no presente século uma vida sensata, justa e piedosa. Quando Jesus falou em João 10 que Ele veio para dar vida, e vida em plenitude, em abundância, Ele não está falando de Nova Jerusalém, amados. Ele está falando aqui, agora. Ninguém vai estar numa prisão que era muito pior que as nossas, à meia-noite, ali no calabouço, cantando louvores, sem ter vida plena. Não vai, amados. Tem que ter algo fluindo. Percebe? A vida cristã foi projetada para ser Cristo vivendo em nós. O projeto era esse. Deus quis, desde a fundação do mundo, que todos fossem semelhantes a Jesus. E aí, nós lemos um texto. O que Deus providenciou? Ele providenciou que seu Espírito viesse morar em nós, de tal maneira que nós possamos ser como Ele. E nós vamos entender isso em Deus, irmãos. Porque essa é uma arte que os cristãos esqueceram. Sabe, nesse nosso século que tudo que importa é fazer, nós esquecemos o que nós somos.
quem nós somos. E mais, nós esquecemos quem Cristo é em nós. E precisamos, assim, na minha cabeça está muito clara essa equação. A salvação que nós temos é compreender isso. É compreender esse mistério. De que Deus nos escolheu quando éramos inimigos, pecadores, afastados de Deus. Ele olhou para nós e falou assim: vou fazer minha casa e habitação nessa figura ali, nos amigos, no Pedro, no Dário, no Ivo, em cada um de nós, amados. É a escolha dele. E ele escolheu, queridos. Eu não paguei preço nenhum. Eu não dou conta de pagar. Eu não dou conta de pagar preço de oração, de jejum, de clamor, para merecer o amor de Deus. Agora, o amor de Deus habitando em mim vai me levar ao clamor, jejum, oração, as ações de graça. Sabe, é incompatível uma vida morna com a plenitude de Cristo. Não bate. Não combina. E Ele nos propõe plenitude. Vida e vida em plenitude. Eu li uma frase do John McDonald, coloquei no meu Instagram lá. Deus nos faz completos em Cristo. Como é que é? Deus nos faz completos e isso nos faz santos. Deus nos faz santos e isso nos torna completos. Então, a plenitude é Ele. Sendo pleno nele, eu serei santo. Por outro lado, a santidade também é Ele. E sendo santo, eu serei pleno. Porque é dele. O bem dele e para Ele. Que o Senhor, depois se espere Gilberto, os amigos, o Ibe, mais Rania, mais os outros homens que estão aí, juntos com vocês, discutam o assunto. Eu não pretendo mesmo dar o assunto terminado aqui. Mas essa é uma discussão que nós precisamos ter conosco mesmos, uns com os outros, e entrarmos. Queridos, as promessas de Deus, muito bem. Eu disse para os irmãos aí, quando eu conheci o Evangelho do Reino, eu aposentei a caixinha de promessa. Aí me arranjaram um baú de ferramentas e de ordenança que eu tentei carregar. Eu não dei conta. E esqueci das promessas. Acontece que sem as promessas, eu não consigo cumprir a lei. Eu não tenho nem ânimo. E são muitas as promessas no Novo e no Velho Testamento. Algumas delas condicionais, outras totalmente incondicionais. Deus nos escolheu. Ele nos chamou. Ele nos designou. E se Ele mandou, cara, a conta é dele. E Ele vai pagar. Aliás, já pagou na cruz. Mas se Ele te mandar fazer alguma coisa aqui, de fato, e precisar de algum recurso, Ele vai prover. Amém, queridos? Que Deus ajude os irmãos a guardar o coração, a mente. Se eu causei confusão, que Ele tire a confusão. Eu queria somente despertar nos irmãos, botar um cadinho de sal, para você ficar com sede.
e saber que há mais. Há muito mais do que nós temos experimentado. A vida cristã é uma aventura. Há muitos, aquilo que essa tradução fala assim, há muito lugar para conhecer, há muita aventura para viver. A vida cristã é para ser uma aventura contínua. Não é que você vai estar todo dia lá nos desbravadores, legendários. Mas, meu irmão, tem aventura dentro da cidade à vontade, dentro da sua casa, tem um mundo de aventura, seus filhos, seus irmãos, seus vizinhos. Tem um mundo de aventura para viver com Deus. Com Deus. Não precisa ser monótono. Não precisa ser enfadonho e muito menos medonho. Há muito que Deus quer trazer a nós e em nós. Mas ainda nós damos graças por essa manhã, pela tua bondade, misericórdia, pela palavra do Senhor que é viva e eficaz, que nos confronta. Cada um de nós aqui, papai, é fruto do sacrifício do Cordeiro na cruz. Cada um de nós aqui foi achado e amado quando ainda era inimigo, pecador, aborrecido de Deus. E você decidiu nos chamar e nos designar para sermos frutíferos. Você planejou isso desde a eternidade e nos incluiu nesse plano. Eu quero te dar graças por isso. Muito obrigado, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento para enxergarmos com clareza tudo que você tem planejado para nós nesses dias. O que significa Cristo em nós. O que significa vivermos a partir do Cristo que vive em nós. Nenhum de nós ousa dizer que é bom em si mesmo, Senhor, mas a tua presença em nós nos faz semelhantes a você. E naquilo que não temos sido, por tua misericórdia, Deus, convence-nos e nos transforma. Estamos aqui, Senhor, para sermos mudados e transformados pelo Senhor. Não nos deixe ser condescendentes com o pecado, com qualquer tipo de iniquidade, com qualquer tipo de mau hábito, de maus costumes, ou de pecados mesmo que afrontam o Senhor. Não, Senhor, não nos permita acomodação, mas dá-nos a entender a riqueza, a plenitude do Cristo em nós. E assim teremos esperança de manifestar a tua glória no nosso tempo. Em nome de Jesus.